Olá pessoal, eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje eu vou fazer para vocês a resolução do quiz sobre dilatação linear. A primeira questão que tinha para vocês era sobre uma lâmina bimetálica, que é uma barra com dois materiais de coeficiente de dilatação diferente. Então, os coeficientes de dilatação do cobre está aqui e do zinco aqui. Então, o zinco é essa aqui de baixo, o cobre é esta barra aqui de cima. O que acontece? Quando elas são aquecidas ou resfriadas, elas aumentam ou diminuem de tamanho conforme os seus coeficientes de dilatação. O zinco tem um coeficiente de dilatação maior do que o do cobre. Isso quer dizer o quê? Para uma mesma variação de temperatura, o zinco aumenta mais de tamanho. Então, ou para um resfriamento na mesma temperatura, o zinco encolhe mais rápido. A resposta correta para vocês seria isso aqui, ó. Essa aqui. Por quê? A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for menor que 0 grau. Bem, menor que 0 grau, ela vai encolher. Então o zinco vai encolher mais do que o cobre, o tamanho são os mesmos, e eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Vão ficar desse jeito aqui. Beleza? Essa é a alternativa correta dessa questão. Na segunda questão, a gente tem aqui, ó, uma barra que sofreu uma dilatação. Então aqui temos o coeficiente de dilatação da barra, temos 90 metros o tamanho dela, e a variação de temperatura dela estava em 5, foi para 25. Vamos pegar algumas informações então. Precisamos usar essa fórmula aqui para calcular quanto ela aumentou. ΔL, coeficiente de variação dele vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes quanto ele variou de temperatura. O ΔL dele vai ser 90 vezes 19 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura, que nesse caso foi 20. Né? Como é que eu descobri esse 20? Temperatura final menos temperatura inicial. ΔL vai ser igual a 90 vezes 20. Isso aqui dá 1800 vezes 19 vezes 10 na menos 6. Bem, vamos lá então fazer uns pormenores aqui. O que é 19 vezes 10 na menos 6? Vamos para a matemática. Seria 0, e 6 números atrás dessa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Michael, eu não imagino como é que eu vou fazer isso. Tem calculadora, pessoal. Vocês têm calculadoras nos celulares, vocês têm calculadoras científicas. Então vocês podem digitar assim, ó, 19. Vou fazendo pela que eu tenho aqui. 10 menos 6. Essa tecla aqui de elevado, para algumas são uma letra assim, ó, 10 na x. Essas duas aqui, ó, são as que eu tenho visto maiores vezes nas calculadoras de vocês. Então, aqui dá para ser usado para ser feito isso. Beleza, feito isso, voltamos na calculadora, pegamos e fizemos essa conta aí. O resultado que vai aparecer no visor de vocês é esse aqui, 0,0342. O que? Como isso aqui estava em metros, isso aqui é metros. Então nós temos esta alternativa aqui. Ó. E se eu for somar com a posição
o comprimento final dele vai ser o 90 que ele tinha, mais o que ele cresceu quando foi aquecido. Isso vai dar 90,0342 metros. Então, a alternativa para vocês era a alternativa D. Terceira questão, o coeficiente de dilatação linear do aço. Então, aqui está o coeficiente de dilatação de um trilho de 12 metros. A temperatura inicial, 0. Se a temperatura na região é de 40 graus. Tá, então, o que ele quer saber? Vamos lá, então. Temos o coeficiente de dilatação. 1 vezes 1 vezes 10 na menos 5. Temos o comprimento inicial, 12 metros. Temperatura inicial, 0 grau. Temperatura final, 40 graus. Então, aqui o ΔT vai ser 40 graus também. Então, o que eles têm dois trilhos. Eu tenho um trilho aqui, um outro trilho aqui colocado, e eles querem saber qual é essa distância entre esses dois trilhos, porque eles não se toquem, ou que possa dar esse calor e esse trilho não vai acabar forçando um outro e entorcendo ele ou entortando ele. De novo, nós vamos para aquela fórmula, ΔL igual L inicial vezes o coeficiente ΔT. ΔL é igual a 12 vezes o coeficiente de dilatação linear, 1 vezes 1 vezes 10 na menos 5 vezes 40. ΔL vai ser igual a 480, 12 vezes 40, vezes 1 vezes 1, 10 na menos 5. Vamos lá na calculadora e vamos fazer essa continha aí. Então, feito na calculadora aí, pessoal, a gente vai encontrar a seguinte situação. Aqui no meu deu 5 vezes 28 vezes 10 na menos 3. Bem, o que é isso? Para tirar esse negócio aqui, ó, tirar esse valor de 10 na menos 3 aqui, o que nós vamos fazer? Essa vírgula que estava aqui, ó, ela tem que vir 3 para frente. Então ela estava aqui. 1, 2, 3. E aí a gente tira a vírgula daqui. Esse número seria 0,00528. Não temos aqui. Arredondando, isso fica ΔL igual a 0,0053 metros. Beleza. Só que a nossa resposta está em centímetros. Para passar isso para centímetros, dividimos por 100. Então, ΔL vai ser 0,53 centímetros. Que é a alternativa A. Beleza, pessoal? Próxima. O comprimento de uma barra de latão varia em função de temperatura do gráfico. Qual é o coeficiente de dilatação do latão no intervalo de 0 a 100 graus? Então, ele quer saber isso aqui. Comprimento inicial, ΔL e ΔT. Vamos procurar essas informações aqui. Comprimento inicial no gráfico. Ó, ele estava em 50.
0 centímetros. Aqui, ó. E passou para 50,01. Quanto ele aumentou? Eu vou fazer 50,01 menos o comprimento inicial. Então, ele aumentou 0,1 centímetro. Qual foi a variação de temperatura? Estava em 0 e foi para 100. Então, 100 graus Celsius. Vamos na nossa fórmula. ΔL igual a L inicial vezes coeficiente de dilatação, ΔT. 0,1 vezes 50 vezes o coeficiente de dilatação, 100. Então, 0,1 vezes 50 vezes 100 vai ser 5,000 de coeficiente de dilatação. Está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo a divisão. E vamos ter como resposta 0,00002, que é 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius. Alternativa C. A placa de alumínio do coeficiente de dilatação linear, esse que está colocado aqui, com 2,4 metros de área, a temperatura é de menos 20 graus e foi aquecida até 176 graus Fahrenheit. O aumento dessa área foi. Temos um primeiro problema aqui. As nossas grandezas de temperatura, uma está em Celsius e outra está em Fahrenheit. Então nós vamos ter que fazer a conversão desse valor aqui para Celsius. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo a comparação pelas escalas térmicas. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui a conversão primeiro. Graus Celsius. A água ferve a 100 e congela. E no Fahrenheit, ela congela a 212 e ferve a 212 e congela a 32. Como a gente quer saber 176 nesta, que valor vai ser nesse? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Variação total. 100 tá para total aqui. Então, qual é o total desse aqui? 212 menos 32. Neste pedaço aqui, x para esse pedaço aqui. 176 menos 32. Dando continuidade, então, pessoal, dando uma diminuidinha para poder caber aqui. Fica 100 sobre x, então 212 menos 32, 180, 176 menos 32, 144. Como é uma regra de 3, fizemos o cálculo em x. 180x é igual a 144 vezes 100, x vai ser igual a 144,00 dividido por 180. Tá? Podemos cortar os zeros aqui, para facilitar a nossa vida. Então fica 1440 dividido por 18. Isso vai dar 80 graus. 80 graus Celsius. Então, como é aumento de área, superfície, a fórmula é um pouquinho diferente. ΔS, S inicial, vezes o beta,
vezes ΔT. O que é esse beta aqui? É 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, como a gente quer saber o ΔS, nós tínhamos 2,4 como área inicial, vezes 2, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 2 vezes 10 na menos 5, vezes a diferença de temperatura. Aqui ó, era menos 20 graus e foi até 80 graus. Essa diferença aqui é de 100 graus Celsius, vezes 100 graus. O ΔS vai ser, então aqui, 4,8, eu multipliquei por esse 2 aqui, vezes 2 vezes 10 na menos 5, vezes 100. ΔS vai ser 480, isto vezes isto, vezes 2 vezes 10 na menos 5. Pegando a calculadora, fazendo isso aí, 480 vezes 2 vezes 10 elevado na menos 5, a gente encontra ΔS igual a 9,6 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, né? Então, jogando aqui, tirando isto, fica 0,0096 metros quadrados, que, passando para centímetros quadrados, dividimos isso aí por 100. ΔS vai ser igual a 96 centímetros quadrados. A nossa próxima questão é uma questão teórica. A gente tem dois copos aí emperrados, né, um dentro do outro. O que a gente deve fazer para tirar eles? Então, a gente tem um copo, né, um copo aqui, e temos um outro copo que está preso em cima desse copo aqui, ó. Tá aqui. E o que a gente deve fazer nesses copos? Desculpe meus desenhos sabem que eu sou um ótimo professor de matemática e física, mas de desenho nem a pau. Então vamos lá. O que a gente deve fazer para isso? Se eu botar água quente aqui, esse aumenta. Se eu botar água fria aqui embaixo, esse diminui. A resposta correta é colocar água fria aqui, fria, porque daí que vai acontecer? Esse copo vai diminuir, e para esse aqui colocar ele água quente. Por quê? Aí ele aumenta de tamanho. Então, o que temos aqui como resposta é a alternativa D. Despejar água fria no copo interno e no externo mergulhar na água quente. Beleza, vamos para a sétima questão. Marque as opções abaixo com a grandeza que não interfere na dilatação dos sólidos. Outra questão teórica. A natureza do material, a variação de temperatura sofrida pelo sólido, o comprimento inicial do sólido, o tempo que o sólido fica exposto na fonte de calor. Quais opções abaixo não interferem na dilatação? Tá? O que não interfere é a alternativa D. Tempo que o sólido fica exposto ao calor. Ele, se ficar menos ou ficar mais, ele vai dilatar. Então, ele vai continuar tendo o seu coeficiente de dilatação inicial, seu comprimento inicial, não vai mudar o material. Então, a única que não tem grande interferência é esta aqui. Na 8, na questão da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, a figura A
é um dispositivo que pode ser usado ligado em forno, dependendo da temperatura do local onde se encontra o sensor. A barra AB, essa barra é constituída por dois metais, é uma lâmina bimetálica. Ao ser aquecida, fecha o circuito, como indicado na figura. O funcionamento do dispositivo acima indica que ocorre. Metais diferentes possuem... Bem, pessoal, isso aqui é outra questão de teórica. Para essa barra aqui, ó, entortar, somente se são dois materiais diferentes, possui calores. Dois materiais diferentes possuem coeficiente de dilatação térmica diferente. Letra E. Desculpa aí o errinho por marcar D ali, mas é E a resposta, tá? As deformações gerais encontradas nos trilhos também podem ser explicadas por meio do desequilíbrio entre as forças internas e externas presentes no material, o fenômeno de dilatação térmica, a quantidade de calor latente recebido pelos trilhos, as reações químicas não favorecendo o aumento de temperatura dos trilhos abaixo do ponto de fusão dos metais dos trilhos. É o fenômeno de dilatação térmica, não tem sombra de dúvidas. Uma barra de ferro contida numa viga de concreto não provoca rachaduras no concreto, pode ser explicado pela semelhança que existe entre os valores do calor específico dos materiais, coeficiente de atrito desses materiais, com o eficiente de condutividade térmica desses materiais, coeficiente de dilatação linear desses materiais ou calor de fusão desses materiais. Sem sombra de dúvidas, coeficiente de dilatação linear são diferentes. Bem, pessoal, essas eram as respostas. Espero que tenha ajudado a vocês nos seus estudos. Até a próxima, obrigado. Um beijo no coração de todos vocês.